Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822-7582. Catarinando, nosso encontro aqui na TV Floripa, o Hospital Regional de São José, aqui do lado de Florianópolis. Todo mundo que é catarinense já ouviu falar, né, nesse hospital. E eu tenho a honra aqui de ter o Dr. Valdir, ele que é o diretor-geral do Hospital Regional Homero de Miranda Gomes, né? Exato. Acertei o nome, Exato, às vezes a gente inverte o D e tal. Então, em primeiro lugar, Dr. Valdir, obrigado por aceitar nosso convite, né? E a gente quer conhecer um pouco mais e divulgar o que é esse hospital, esse grande hospital catarinense. Perfeito. Dá muito trabalho ser diretor do Hospital Regional? Dá muito trabalho, mas é um prazer imenso, né, dirigir aquele que é realmente o maior hospital hoje de Santa Catarina, né? Maior que o Celso Ramos? É maior que o Celso Ramos hoje, né? Na realidade, é bom que se diga que nós estamos falando de um complexo hospitalar e não de um hospital. Te digo isso porque eu tenho dentro do Hospital Regional Homero de Miranda Gomes uma maternidade do tamanho da maternidade Carmela Dutra, que já é a maior maternidade, né? Então só por aí você já pode imaginar que é um complexo hospitalar. Eu tenho também o Hospital Regional, que é um hospital de referência em várias áreas, né? Fundamentalmente o trauma. Eu tenho toda a linha de trauma dentro do Hospital Regional, a clínica médica, temos lá uma UPA pediátrica que atende cerca de 5.000 crianças por mês, e temos também o Instituto de Cardiologia, que apesar de ter uma direção, ele está intrinsecamente ligado ao Hospital Regional, porque se ocupa de toda a estrutura de imagem, de laboratório, de alimentação, de infraestrutura predial, junto com o Hospital Regional. Então, na realidade, nós estamos falando de um complexo hospitalar que é de grande dimensão e por isso que ele hoje é o maior hospital de Santa Catarina. Quantos leitos? Hoje nós temos 320 leitos no Hospital Regional, mais 60 leitos no Instituto de Cardiologia, né? Perfazendo cerca de 400 leitos. Mas nós nunca temos menos de 500 pacientes, ou seja, nós sempre temos pacientes além dos leitos que são necessários. Por isso, de várias estratégias para acomodar as pessoas de forma humanitária, principalmente, né? Garantindo a assistência de forma adequada. E ali, então, nós temos, não é um hospital só de trauma, só de cardiologia. Então, você tem ali, inclusive, desde cirurgias, por exemplo, e nem só de cirurgia, tão pouco de cirurgias básicas, mas faz complexas também. Sim. É um hospital que faz procedimentos simples e complexos. Exatamente. Na verdade, a natureza é de alta complexidade. Essa é a grande missão do hospital, é ser de alta complexidade. Mas fazemos muitos procedimentos de média complexidade. Falando em números, assim, em números absolutos, nós atendemos cerca de 340.000 pessoas ao ano. Esse é o número total de atendimentos. Em termos de cirurgias, nós fazemos em torno de 24.000 cirurgias por ano. Né? E fazemos em torno de 60.000 internações. Então, esses são números gerais. Né? Gigantes. Bastante grande, né? Por isso o maior hospital. E somos referência regional, o próprio nome já diz, né? Atendemos 1.200.000 pessoas, que é a região da Grande Florianópolis, que é a maior região de Santa Catarina, por isso justifica ter um hospital desse tamanho nesta região. E temos algumas referências que são estaduais, por exemplo, a oftalmologia. Nós somos referência estadual em oftalmologia, inclusive temos o transplante de córneas, que é de alta complexidade dentro desse serviço de oftalmologia que é estadual. Né? Eu vou te dar um exemplo concreto. Se alguém perfura o olho lá no oeste do estado de Santa Catarina, ele vai ser atendido aqui no Hospital Regional. Vem até o Hospital Regional. Exatamente, porque é referência, porque nós temos um centro cirúrgico adequado para esse tipo de procedimento que é de alta complexidade em oftalmologia. Então é um dos exemplos de referência estadual que nós temos. Então, além do pessoal de Florianópolis, que a gente em geral acha que é um hospital regional da região de Florianópolis. Sim. E ele, na realidade, até o pessoal lá de Dionísio Cerqueira, o estado todo é atendido. Exatamente, nessas especialidades que são referência estadual, né, tem uma outra especialidade, por exemplo, a ortopedia geral, né, que atende o trauma, as fraturas, aquilo que é do cotidiano, né, do hospital. Mas, por exemplo, nós temos o transplante ósseo. Nós somos o único hospital público do estado de Santa Catarina
habilitado para fazer o transplante ósseo, que é a recomposição de uma perda óssea importante, no caso de um trauma ou de uma patologia que consuma o osso, né? Nós temos condições, então, no Hospital Regional de fazer esse transplante ósseo. Recebemos esta semana, inclusive, a visita do Instituto Nacional de Traumatortopedia, que quer trazer uma célula do Instituto para nós termos o chamado Banco de Ossos aqui em Santa Catarina, no Hospital Regional, justamente porque nós já somos habilitados. Hoje, quando nós precisamos de osso, nós buscamos no Rio de Janeiro para fazer o transplante ósseo aqui no Hospital Regional. A partir do ano que vem, a ideia é que nós tenhamos um banco de ossos aqui no Hospital Regional, para que a gente não precise buscar esse osso lá no Rio de Janeiro e fazer o transplante aqui no Hospital Regional. Então são exemplos de referências estaduais que nós temos aqui no Hospital Regional. E uma coisa interessante, até para o pessoal saber, outro dia, um outro programa sobre medicina paliativa, nós recebemos aí um contato lá de Dionísio Cerqueira, fazendo uma pergunta, porque esse programa acaba circulando pelo YouTube, né? Sim, sim. E aí alguém está vendo a gente lá em Chapecó, teve o exemplo da perfuração de olho, né? Sim. Que você citou. Aí a pessoa, mas então eu vou lá no Hospital Regional, vou baixar lá e vou... Como é que chega a pessoa? A pessoa tem que ser referenciada, né? Existe o Sistema Estadual de Regulação, né? O sistema de regulação, ele é capaz de identificar o paciente cuja necessidade é de uma especialidade que existe no Hospital Regional, e via sistema de regulação ele chega então ao Hospital Regional com dia, hora e o profissional adequado para o problema dele. Então isso é uma forma de nós evitarmos as filas e também evitarmos as viagens desnecessárias, né? O paciente só vem já com a sua agenda feita. Quer dizer que no SUS a gente diz que esses atendimentos que são ambulatoriais ou que vão gerar cirurgias eletivas, eles não são de porta aberta, né? Não. São agendados e regulados. Isso, mas referenciados, né? Referenciados, né? E o que nós temos aí de porta... Nós temos uma emergência que tem Exato. Porta aberta daí, Isso. né? Aí a nossa emergência realmente é uma grande emergência, né? Nós atendemos em torno de 28 mil pessoas na porta da emergência por mês, né? Então isso é um número bastante expressivo, né? E o que chama a atenção, e aí há um problema da atenção básica, é o grande número de pessoas que poderiam ser atendidas na atenção básica ou em UPAs e que acabam vindo ao Hospital Regional por uma série de razões. Primeiro, cultural. Segundo, a questão da confiança no hospital, né? As pessoas acreditam que só no hospital é que poderão resolver o seu problema, e também acesso facilitado a exames de tecnologia, né? Exames de imagem, exames de laboratório. Então há essa tendência da população buscar o Hospital Regional em busca de acesso a esses exames. E também o atendimento do cotidiano, né? Pequenas dores, cólicas, né? Que não encontra uma porta na atenção básica ou nas UPAs e acaba buscando o Hospital Regional. Agora, o que nos preocupa de fato é o grande número de traumas, né? Nós atendemos em média 300 acidentes por mês. Desses 300 acidentes, você deve saber, nós temos uma epidemia de acidentes de moto. Metade, 150, são acidentes de moto. E são acidentes complexos. O acidente de moto, o paciente não tem... Politraumatismo. Exatamente, não tem nenhuma proteção, e aí o politraumatismo, né? E por isso de ter a linha total de trauma, né? Eu estou falando em linha de trauma porque o trauma ele não se resume somente à ortopedia. Ao contrário, né? O politrauma ele precisa de uma neurocirurgia, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia torácica, cirurgia ortopédica de todos os órgãos. Então, cirurgia geral, cirurgia vascular, né? Então é um complexo na realidade que tem a linha de cuidado do trauma que é muito mais do que somente a ortopedia. Por isso de ser um hospital grande, complexo e que tem todo esse aparato. Eu costumo dizer que é um hospital que ele não tem classe social, né? Porque por mais que você tenha aqui na Grande Florianópolis um plano de saúde dos melhores que tenha, um dia você vai precisar do Hospital Regional. Por quê? Exatamente porque no privado eu não tenho uma linha de trauma completa. Até porque é muito caro, né? E o privado não tem interesse nessa área, justamente por isso. Porque tem que ter todos esses médicos 365 dias por ano, 24 horas por dia. Agora, né? 28 mil atendimentos na unidade de emergência. Sim. Dá quase 1.000 por dia. Esse é o número. Média, né? Exatamente. Quer dizer, nós temos cidades que tem 1.000 habitantes. Isso, é como se atendesse uma cidade inteira. Não é? Exatamente. Quer dizer, como é que você a complexidade para gerenciar isso é tremenda, a logística. Isso, pro remédio. Porque as pessoas não têm nem ideia, né, de que quando o médico pede adrenalina,
o trabalho que for para aquele frasquinho de adrenalina estar ali naquele Exatamente, momento. Chegar até ali. Bem, em primeiro lugar, muito planejamento, né? É preciso conhecer o território, ou seja, conhecer toda essa complexidade, né? E planejar cada um dos aspectos. É o medicamento, é o exame, é o insumo, é toda a hotelaria que passa pela internação do paciente. Então tem que ter uma cama, um lençol, um travesseiro, tem que ter a comida do paciente, a comida do acompanhante. Enfim, lidar com o hospital, administrar no hospital é como mais ou menos administrar numa cidade, né? Eu tenho em torno de 1.500 servidores diretos, mais cerca de 400 servidores indiretos, terceirizados, pessoal de limpeza, de segurança. Então é como se fosse administrar uma cidade. Você tem que pensar no conjunto de toda a estrutura e planejar cada um dos aspectos. Ok. Só para encerrar, nosso tempo é curto e nós vamos falar mais em outros programas sobre o Hospital Regional, mas para encerrar, assim como o Dr. Valdir nos explicou como é a porta aberta da emergência e da maternidade, é porta aberta também? Como maternidade é porta aberta, são cerca de 300 partos por mês, né? Todo o pessoal que mora da ilha para fora, na realidade na área continental, né? Pegando a área continental de Florianópolis e se estendendo até a cidade de Alfredo Wagner, na Serra, ao sul até mais ou menos a cidade de Garopaba e ao norte até Tijucas, né? Então toda essa região as pessoas nascem em geral no hospital regional, principalmente a chamada gestação de alto risco, né? Nós temos UTI neonatal, temos o centro cirúrgico para atender a gestação de alto risco e a UTI que dá suporte a essa gestação. Então as gestações complexas da área continental são resolvidas no Hospital Regional. Ok, agradecemos aí a presença, né? Muito elucidativa. Obrigado. E agradecemos você que sempre nos acompanha. Um grande abraço e até a próxima. Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822 7582.